رحمة حمزة وأسامة وابن الوليد مشؤومة بدم الأمة الشعب الشريف واثبت لدرتنا الحمد وازدادوا فسادا. O arquivo de destruição é feito sobretudo a partir de livros, de filmes, de alguns sons e de algumas imagens que o Pedro foi recolhendo ao longo destes últimos 20 anos, 15, 20 anos, e que de alguma maneira sinalizam problemáticas da destruição. Dentro de um livro pode haver apenas um capítulo que interessou ao Pedro, ou às vezes até mesmo só uma frase. Mas isso é o suficiente para o Pedro fazer uma ficha do arquivo com essa entrada e essa página ou essa frase ou esse capítulo ou todo o livro entrar para dentro desta realidade onde começa a interagir com todos os outros que lá estão e a formar aquilo que é a identidade daquele arquivo. O mesmo acontece com os filmes, podem também não ser o filme inteiro, podem ser partes de um determinado filme, uma fala, uma deixa de um determinado filme, e com os áudios e com as imagens é mais ou menos a mesma coisa. É interessante que algumas daquelas imagens nós relacionamos de uma forma muito clara com atos de destruição, não é? Porque aquilo que elas representam, aquilo que elas mostram é de alguma forma tem indícios de algum tipo de violência, mas depois também é muito interessante ver como há documentos neste arquivo que não indiciam à partida nada que tenha a ver com questões de violência nem mesmo de desaparição, e que são bastante menos claros nessa formulação da destruição como o seu objetivo último. Portanto, descobrir este arquivo implica de facto estar disponível tanto para aquilo que é muito declarado como para uma subtileza de ideológica e uma de subtileza às vezes de sugestão que também passa por muitos destes documentos. Vale a pena notar que o arquivo entrou, digamos assim, dentro das lógicas artísticas com muita força, sobretudo a partir do novo milénio, depois do ano 2001, sobretudo. E nós ligamos isso muito, por um lado, ao aparecimento da própria internet, que é o arquivo por excelência, não é? E também esta ideia de que o arquivo, de alguma forma, é uma espécie de bandeira contra o esquecimento e uma bandeira a favor da compreensão dos momentos de crise. E a geração do Pedro Lagoa é uma geração que passou toda a sua idade adulta e de trabalho a passar de uma crise para a outra, sendo que a última tem sido esta crise do Covid. E, portanto, de alguma maneira, este projeto também sinaliza o arquivo como um dispositivo que, de alguma maneira, quer lutar contra essa ideia de crise perpétua em que nós nos encontramos envolvidos hoje em dia.